Olá, gente do canal. Hoje estamos aqui com o professor da Unilab, também amigo do Rubem Maciel, que já esteve aqui no canal com a gente, do Literatura Fora da Caixa. Então, estamos aqui com o James Ferreira Moura Júnior. Ele é doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a ideia é justamente o James se apresentar, falar da sua trajetória acadêmica e falar um pouco da sua pesquisa. Tem várias coisas que ele pesquisa. Então, seja bem-vindo, James, ao canal. E se apresente, pode falar. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite, né? E olá a todos e todas, né, que estão assistindo a gente por aqui, por diferentes plataformas, né? Eu sou James, eu sou psicólogo, né? Mas eu trabalho com uma perspectiva da psicologia que ela se alinha a uma vertente que a gente chama psicologia social, psicologia comunitária. Ela tem uma compreensão psicossocial da realidade, alinhando tanto perspectivas que a gente consideraria psicológicas, mas também sociológicas, antropológicas, históricas, né, assim, dos fenômenos sociais contemporâneos, né? E a minha trajetória de pesquisa, ela tem se situado, né, assim, de uma forma mais abrangente, em tentar questionar e intervir numa realidade de desigualdade social, no caso, no nosso país, né, no Brasil. Especificamente compreendendo que a gente está inserido num contexto histórico, né, de estigmatização da pobreza, e dentro do nosso território a gente tem uma quantidade significativa de pessoas em situação de pobreza. Então, desde o período da graduação, eu tenho me alinhado tanto a perspectivas de pesquisa como de extensão universitária, que tem como foco tentar transformar as realidades de desigualdade ou privação, né, que a gente também pode entender a pobreza como uma perspectiva que vai para além da questão econômica, né, da deficiência econômica, mas a partir de um teórico que a gente chama Amartya Sen, que é economista, entende a pobreza como uma situação de privação de liberdade. Então, nesse sentido, desde o período da graduação em psicologia na Universidade Federal do Ceará, eu tenho atuado num ramo que a gente chama da psicologia comunitária, que atua, né, com foco no fortalecimento, na mobilização comunitária das pessoas nos seus locais de vida, com a proposta de transformar suas realidades de privação. E no período do mestrado, eu me aproximei de uma realidade de uma privação extrema, que foi com pessoas em situação de rua de Fortaleza. E no período do doutorado, eu trabalhei numa perspectiva mais focada com a dia de vergonha e humilhação, percebendo que dentro do contexto social mais amplo, a gente tem uma série de processos ideológicos que culpabilizam as pessoas em situação de pobreza e constroem uma série de preconceitos e preconcepções sobre essa população com foco de estigmatizá-las, de culpabilizá-las e esvaziar o poder estatal como responsável também pela realidade de vida das pessoas. E nesse período de doutorado, que foi na Federal do Rio Grande do Sul, como você apontou, eu entendi, e obviamente ficou mais evidente para mim, que essa pobreza ela é interseccionada também com outros marcadores identitários, que aí, no caso, marcadores de gênero, como a própria situação e a estrutura patriarcal da nossa sociedade, o racismo estrutural, que também está presente em contextos de pobreza, e que a gente pode perceber até historicamente que a população em situação de pobreza ela pode ser entendida também como fruto de um período escravagista da nossa sociedade brasileira, que não atuou com políticas públicas de reparação para a população que estava em regime de escravidão, que viveu uma situação de escravização. E aí a gente pode também interconectar e entender, né, a pobreza com essa intersecção de marcadores. E quando eu fui para a Unilab, né, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, essa perspectiva da pobreza de uma forma mais interseccional se tornou mais evidente, né, entendendo a pobreza, a questão de classe, relacionada com racismo, né, com machismo, vinculada numa perspectiva generificada e racializada. E a Unilab me proporcionou uma compreensão que
eu ficava me perguntando de onde vinha, né, assim, a origem de todos esses preconceitos contra as pessoas em situação de pobreza, as práticas de discriminação existentes na nossa sociedade, e me forneceu o prisma de análise de que essas compreensões, elas têm um fruto numa realidade colonial. E, por isso, atualmente, eu tenho desenvolvido pesquisas com esse enfoque, numa perspectiva de entendimento desse fenômeno, da situação de pobreza com as suas intersecções, né, com as suas violências interseccionadas, né, com um enfoque que seria compreender que esse poder de hierarquizar pessoas, na verdade, ele está baseado num poder hierárquico construído num período, né, no colonialismo, mas que hoje está presente numa diferenciação de poder pela via da colonialidade, né? A colonialidade, ela é uma compreensão, e aí é uma compreensão, uma estrutura social de hierarquização de vidas, de identidades, de indivíduos, de saberes, que pautam os critérios de verdade a partir de determinados marcadores identitários que são referentes ao período da colonização, né? E, na verdade, não somente ao período da colonização, mas daqueles que se disseram vencedores, né, com aspas, da colonização, né, que são aqueles saberes ditos como civilizados, como avançados, que têm como marcas identitárias, né, os homens europeus, né, de determinadas classes mais altas, brancos, com uma perspectiva de orientação sexual vinculada à heteronormatividade. Então, esses marcadores que estão vinculados à figura do colonizador, eles ainda hoje operam como sociabilidade, como sistema cognitivo. E aí a gente tenta entender como eles operam a partir, né, dessa reprodução que a gente tem vivido constantemente, né, que se diz que a colonização acabou com a emergência do capitalismo, mas a gente entende que ela é, na verdade, um processo que tem se transmutado, e esses poderes coloniais, eles têm somente se reproduzido. Então, hoje a gente tenta entender quais são as práticas de resistência frente a esses poderes coloniais, que a gente chama essas práticas de resistência como decoloniais, né, que estão e que são saberes e práticas que historicamente também estão com as populações que assim, historicamente estão marginalizadas, né? Então, a gente atua na extensão universitária com mulheres em situação de pobreza na região do maciço de Baturité, tentando encontrar essas práticas a partir dos contextos de vida dessas mulheres e fortalecer junto com elas, né, numa perspectiva de ciência colaborativa, não numa ciência que a gente tenta construir o pensamento dentro da universidade e levar para a sociedade, mas que os saberes e conhecimentos de resistência, né, e de força e potência já existem nos locais de vida das pessoas, né, e também a gente tenta utilizar e desenvolver pesquisas baseadas nessa compreensão colonial que a gente entende que tem bases autoritárias, né, da perspectiva de mando, né, o mandonismo, como a própria Lilia Schwartz traz no seu último livro, né, sobre o autoritarismo brasileiro, que está vinculado a esse poder colonial que está presente nas elites. Então, a gente também desenvolve pesquisas com elites locais, né, para entender quais são essas concepções de elites que, historicamente, né, elas foram repassadas, perpassadas e que ainda atravessam o cotidiano de vida das pessoas, e compreendendo como essas elites operam, porque a gente entende que os processos de discriminação e preconceito partem de determinados indivíduos, e a gente percebe que o poder socioeconômico, a questão de classe interseccionada com raça, gênero, né, orientação sexual de uma forma mais abrangente, ela pode manter essas hierarquizações que, na verdade, classificam vidas, estigmatizam, e a gente pode entender também como a própria violência sendo também uma consequência de processos de discriminação que desumanizam pessoas, né? Então, a gente também faz essa relação, tanto de pessoas que estão em situação de marginalização histórica, trabalhando de uma perspectiva na resistência e em práticas de resistência, e também operando numa análise e dissecamento dessas pessoas que se constituem como elites, para entendê-las também como elas operam e continuam reproduzindo essas classificações que são históricas. Oi. Muito legal essa pesquisa. E algumas perguntas que eu queria te fazer é como
é essa relação entre você, né, que ocupa teoricamente um lugar da universidade, né, um professor universitário, e essas pessoas, tanto da elite quanto da população que você está entrando em contato. Como é que se dá esse encontro? Como é que é esse diálogo? Como é que funciona, né, e opera-se essa relação? Perfeito. Eu acho que você trouxe um questionamento que eu acho que deveria estar presente em todas as pesquisas com seres humanos, né, das ciências sociais e humanas de uma forma geral, que é como nós, nossos corpos como pesquisadores, a partir de uma compreensão e posicionamento de ciência, lidamos e nos relacionamos com os sujeitos, né, de pesquisa. Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma análise histórica de que entender que o próprio desenvolvimento da racionalidade científica, da ciência, pode ter sido usado como uma ferramenta também de classificação e de hierarquização de vidas, né, colocando os sujeitos teóricos, pesquisadores, né, assim, a universidade em si, em um patamar de sociedade que é considerado elevado, né, como se a gente fosse considerado elite dentro da sociedade numa perspectiva teórica, né, de pensamento. Então, eu acho que o nosso primeiro e o meu primeiro questionamento é entender de onde vem a ciência que eu desenvolvo. Né? No caso, é questionar a própria origem da psicologia que foi desenvolvida e que, historicamente, estava alinhada com as classes mais altas. Né? A psicologia ela tem se colocado numa perspectiva muito individualizante, psicologizante, e que pode ser entendida também como, inclusive, patologizante da vida, né, dos sujeitos em si. Então, acho que o primeiro questionamento é de onde parte a ciência, numa perspectiva racional, hierarquizada, numa perspectiva superior. A psicologia se alinha a esse formato de ciência, né, e eu venho com uma proposta, né, assim, numa perspectiva crítica, decolonial, né, de psicologia social comunitária, questionar essa estrutura, né? E aí, como é que a gente questiona essa estrutura? Tentando atuar de uma forma distinta e diferenciada, baseada numa ética do cuidado, né? Assim, uma ética do cuidado em que a gente se compromete como pesquisador, como uma ciência comprometida, com a transformação de realidades consideradas injustas, historicamente. E entendendo também que o meu corpo carrega marcadores identitários que são marcadores de privilégio. Né? Primeiro, que eu sou um homem, segundo, que eu sou branco, terceiro, que eu estou numa determinada classe social atualmente, por mais que a minha história de vida parta de uma família que é considerada de uma classe baixa, mas hoje eu ascendi socialmente e eu entendo também que essa ascensão social foi também por conta de determinados marcadores de privilégio. Né, que eu tive determinados privilégios por conta da minha branquitude, por conta da minha questão de gênero e por conta da minha sexualidade, porque socialmente eu me coloco dentro de uma perspectiva heteronormativa. Né? Então, nesse sentido, é entender que os meus marcadores carregam privilégios e que esses privilégios eles podem já impactar nas minhas relações com esses sujeitos, essas pessoas que estão em contextos de vida historicamente marginalizados. Então, de uma forma prática, é entender que eu preciso ter humildade, que eu preciso ter uma aproximação cuidadosa, que eu preciso me relacionar de uma maneira horizontal e que eu preciso respeitar esses saberes localizados. Né? Então, nesse sentido, é como se eu percebesse que eu preciso sair da universidade para encontrar essas pessoas, né? E eu entendo a extensão universitária como sendo uma das vias da universidade pública, né, e que deveria ser da universidade de forma geral, né, que a gente pode se conectar e estar junto com as pessoas nos seus territórios. Né? Então, nesse sentido, é como se eu devesse primeiramente me aproximar. Né? E aí essa aproximação, ela precisa ser entendida com muito cuidado. Né? O que quer dizer isso? Não é que eu vá, por exemplo, eu quero construir uma ciência comprometida, eu vou sair da universidade, vou para qualquer comunidade, né, qualquer espaço de vida das pessoas e pronto, é isso. Não, a ideia é que a gente precisa ter muito cuidado nesse processo. Então, a gente precisa ter sempre uma figura que medie essas relações, e aí você entender que você precisa, sim, ter um contato com uma certa liderança comunitária, com alguém que seja representativo naquela comunidade, que apresente você, que diga quem você é, no sentido de
introduzi-lo, né, ou introduzi-la dentro daquele contexto, e que você vá aberto a compreender como aquele contexto opera e se constitui na sua dinâmica, né? Quando a gente iniciou os nossos projetos, né, assim, é importante salientar, os projetos tanto de pesquisa como extensão que a gente desenvolve na Unilab, elas são desenvolvidas a partir de um determinado grupo de pesquisa, ensino e extensão, do qual eu faço parte e que eu coordeno, que é a Rede de Estudos e Afrontamentos das Pobrezas, Discriminações e Resistências, a sigla é REAPODERE, né, que são estudantes de graduação de diferentes cursos da antropologia, pedagogia, história, sociologia, do bacharelado interdisciplinar em humanidades, já teve da administração pública, das engenharias, né, que passaram pela REAPODERE. E aí essas pessoas, né, esses e essas estudantes, estão comigo nessas atuações na extensão universitária e na pesquisa, entendendo que a extensão e a pesquisa, elas, dentro do tripé universitário, junto com o ensino, deveriam ser entendidas como indissociáveis, né, que estão ali numa amálgama constituinte desse fazer ciência, né? E aí, nesse espaço, a gente iniciou, em 2016, uma atuação com uma comunidade chamada Estrada Velha, né, que fica em Acarape, e nessa comunidade a gente se aproximou num período, não sei se você lembra, teve aquele período de ocupação das universidades públicas em 2016, e a gente se questionou por que a gente ficava dentro da universidade tanto, né, assim. E aí a gente foi apresentar as pautas vinculadas, né, assim, à tentativa de interromper a PEC dos gastos, né, de tentar estruturar a universidade como esse espaço potente, a gente foi conversar com as pessoas nos seus locais, né, de vida e de atuação. E aí a gente conversou com a Pastoral da Criança, que é uma das referências dentro desse território, e perguntou se a gente poderia visitar as casas explicando a ideia da PEC dos gastos, da Unilab. E nesse processo de visita com a pessoa de referência da Pastoral das Crianças, a gente começou a conhecer, né, a sociabilidade da comunidade, daquela dinâmica comunitária. Então, a gente passou a se inserir, né, e essa inserção que começou com a ideia da ocupação, mas em seguida a gente pensou que a gente pode atuar naquela comunidade como extensão, a gente continuou conversando com as pessoas, né, numa perspectiva etnográfica, de entendimento daquele contexto, com a descrição densa, né, e implicada, né, conosco dentro daquele espaço de vida. E percebemos que aquelas pessoas da comunidade, principalmente as mulheres, elas ansiavam por espaços de encontro e de inclusão produtiva, né, pensando que elas desejavam ter um espaço nesse sentido na comunidade. Então, a gente estruturou um conjunto de oficinas com mulheres na comunidade a partir do desejo delas, né? Foi uma extensão que surgiu a partir da necessidade daquela comunidade, né? E que não necessariamente precisa ficar estanque nessa ação, porque a gente iniciou com essas oficinas e, num determinado ponto, as mulheres perceberam que, na verdade, elas queriam que a gente focasse os cuidados e a ação nos filhos delas, filhos e filhas. Então, a gente realinhou o projeto de extensão para trabalhar com oficinas socioeducativas com crianças, né, com aquele foco no fortalecimento daquelas pessoas das situações de vulnerabilização histórica, né, como uma forma de resistir a essas discriminações, estigmatizações e privações. Isso foi numa comunidade em Acarape, né, na chamada Estrada Velha, e aí a gente realizou uma outra ação de extensão vinculada à pesquisa, numa outra comunidade que fica em Redenção, no Parque da Liberdade, a partir de uma atuação com política pública. A gente atuava no Centro de Referência de Assistência Social, fortalecendo o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que eram com crianças, e os orientadores e orientadoras sociais que estavam nesses espaços, né? E a gente percebeu que aquela ação do CRAS poderia estar mais ligada com a comunidade externa, que é o Parque da Liberdade. Então, a gente realizou um mapeamento da comunidade, aí, obviamente, também apoiado pelas lideranças da comunidade. A gente estruturou um questionário quantitativo, com perguntas fechadas, né? E aí a gente pode pensar a ciência como quantitativa, qualitativa, mista, inventiva, né? E aí a gente identificou, a partir desse mapeamento, né, das moradoras, dos seus anseios, desejos, necessidades, que aquela comunidade também ansiava por espaços de inclusão produtiva,
E aí, dentro desse espaço, a gente pensou numa tecnologia social, que é uma tecnologia social que seria entendida como leve, né, de confecção de bolsas, né, junto com essas mulheres da comunidade do Parque da Liberdade, sendo que essa confecção de bolsas não era somente o operacional da confecção de bolsas, mas era uma bolsa que estava vinculada, por exemplo, a uma ideia de inclusão produtiva, de economia financeira, de direitos sociais, por exemplo, o que é que ela carrega nessa bolsa? Será que são documentos? Será que os documentos são direitos? Que benefícios são esses que ela carrega pensando nessa bolsa? Então, eram oficinas de caráter operativo, mas que tinham uma mediação simbólica ali, com o sentido de fortalecer a cidadania dessas mulheres, como também financeiramente a partir da apropriação de um determinado tipo de conhecimento. E aí isso a gente atuava em espaços de situação de pobreza, nessas comunidades via Reapodere, mas a gente também percebia que dentro desse território, né, que é importante salientar, eram mulheres que se percebiam não como negras, mas como pardas em sua maioria, né, porque a questão da negritude muitas vezes é um processo de apropriação, de pertencimento que se vai se construindo, mas numa cidade, né, num espaço que foi considerada a redenção, a primeira cidade a abolir a escravatura no Brasil. Mas a gente ficava pensando, se ela é a primeira cidade a abolir a escravatura, por que há tantos casos de racismo, né? Desde as pessoas em situação de pobreza, como com estudantes internacionais, estrangeiros, né, que vêm dos países de comunidade de língua portuguesa, né, dos países que tiveram essa cultura lusófona, né, do continente africano e do Timor-Leste. Né? Então, a gente percebia que havia também um fenômeno ali naquelas cidades, né, que também, historicamente, era construído e que era compreendido como um espaço, né, de que a gente coloca, né, que há determinados autores que existem uma democracia racial no Brasil, mas que, na verdade, existe uma violência e um racismo estrutural. Né? Então, a gente percebeu também a necessidade da gente desenvolver pesquisa com as elites locais, né, entendendo quais são as concepções dos donos de imóveis, que são as pessoas que têm mais dinheiro dentro daquele espaço, dos comerciantes das duas cidades, Acarape e Redenção. Né, percebendo a elite como sendo uma perspectiva relacional, porque aquelas pessoas, se for comparar com as capitais, elas são consideradas numa posição inferiorizada, pensando economicamente de poder, né? Mas para aquele contexto, eles e elas são consideradas elites, né, econômicas locais, né? E aí, nesse espaço, a gente desenvolveu pesquisas, entrevista, né, semi-estruturada com esses donos e donas de imóveis e comércios, para entender essas concepções de pobreza, políticas públicas e raça. E aí a gente tem como aquela inferência, né, de que a gente vai entender e vai encontrar casos de racismo, de classismo e de meritocracia presentes nesses discursos que a gente identifica como tentando explicar aquela realidade de que aquele contexto adquirido por mérito, né, que o mérito não existe, né, na verdade o mérito é uma construção social vinculada a uma perspectiva neoliberal de responsabilização do sujeito pela sua trajetória, esvaziando o poder estatal e da própria sociedade como responsável pelas estruturas sociais, como partes operadoras desses discursos. Né? Então, nesse sentido, era tentar construir uma estrutura, né, de investigação e de ciência, implicação, que tanto trabalhasse no fortalecimento das populações que historicamente estavam em posição de marginalização e que também tinham práticas de resistência nos seus cotidianos, e posicionar, e aí a ideia, né, que quando a gente fala dessa ciência, é como se a gente pudesse utilizar essa estrutura mais central, né, e mainstream de ciência, de objetificar aqueles que objetificam, né, assim, que entendem as narrativas e trajetórias e vidas das pessoas como sendo objetos, né? Então, a gente tenta romper, né, na verdade, usar a ciência de uma forma disruptiva com as pessoas que estão em situação de marginalização, e aí questionando esses parâmetros de ciência, e utilizar a ciência de uma forma padrão quando a gente quer analisar essas narrativas com o entendimento de se apropriar dessas narrativas para entender essas estruturas de privilégio e preconceito que operam dentro dessas pessoas que reproduzem essas violências, né? Então, pensar de que a gente pode ser, sim, sujeito e pode colocar essas narrativas, né, e esses
e esses indivíduos, né, das elites, como também objetos, pensando que eles precisam ser estudados, porque dentro das ciências sociais e humanas, de uma forma geral, a gente tem trabalhado muito com as populações que historicamente estão nessas posições, né, de serem vítimas de violência, estarem em situações de violência, e a gente precisa também produzir conhecimento e tentar entender essas subjetividades dessas pessoas que estão em posições de elite e de privilégio que reproduzem essas violências e preconceitos, né? Muito interessante essa sua abordagem, porque no final eu trabalho com um autor, que é o Michel Foucault, e ele vai falar justamente sobre essa questão da subjetivação, né, da formação do sujeito. Então, como esse sujeito, no contexto de neoliberalismo, né, ele é forjado justamente por determinados valores, e ainda esses valores é a questão da meritocracia, né, a questão de você colocar a população em competição uma com as outras, e se você conseguiu se dar bem é porque você mereceu, como se não tivesse nenhum contexto externo, e aí tirando qualquer coisa externa, né, influência, essas marcas sociais que você falou, né, e aí como isso debate, né, bate de frente, de confronto com todas as estatísticas sociais que a gente tem de desigualdade social. Tem o relatório da Oxford falando, né, sobre o elevador social tá quebrado, então como há um processo de demora, né, de ascensão social, o Brasil é um dos piores países de mobilidade sociais, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e ao mesmo tempo a gente internaliza um discurso meritocrático, um discurso da competição, e eu acho que o papel muito da universidade, levando esse debate para mais gente, é justamente tentar, vamos dizer, quase como desmoronar esse discurso, né, que é o discurso que está presente nas grandes mídias, e está presente nas grandes mídias porque é de interesse do grande capital, do mercado financeiro, das grandes empresas, dos grandes oligopólios, esse discurso neoliberal, que é um discurso do Estado mínimo, e é um discurso das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência. Então, como isso é, ao mesmo tempo, um embate de forças, né, de relações de poder. E nós, desse lado, contra esse discurso neoliberal, contra tudo isso, né, a gente está do lado mais fraco dessa relação. Porque você tem, de um lado, uma grande marketing, uma grande mídia falando para as pessoas e formando a subjetividade das pessoas. E eu falo isso porque eu já trabalhei, né, em comunidades e já percebi o quanto era difícil a gente ali da escola levar um outro discurso, um outro modo de subjetivação, como isso se confrontava com todo o pensamento que eles já tinham adquirido. E justamente esse pensamento, muitas vezes, vindo da igreja, vindo da televisão, das grandes mídias, né? E como se dá, então? Como é que você consegue fazer com que esse embate proporcione uma reflexão e um pensamento diferente do que existia anteriormente? Como é que você faz esse trabalho? Você tem êxito ou você tem mais fracasso? Como é que você vê isso? Perfeito. E é uma pergunta, na verdade, é um questionamento, né, que eu utilizo desde a perspectiva assim, histórica. Eu penso muito no Paulo Freire, sabe, assim, com esse processo de problematização da realidade, sabe, de questionar a realidade, né, assim, de perceber que a gente precisa questionar e se fazer perguntas, né, assim, sobre esses contextos. Mas é um formato, é uma forma de fazer perguntas que a gente precisa ser muito cuidadoso, muito cuidadosa, né, nessa atuação. E aí, assim, eu fico pensando muito, né, assim, em como construir essa... E aí, eu acho que esse é um dos pontos-chave, né, assim, você trazer questionamentos para as pessoas que, historicamente, né, assim, estão em posição de marginalização e que esse elevador está quebrado, né, assim, ela pode perceber a realidade dela, né, de uma forma que pode ser uma forma crítica, né, assim, no sentido de que, e aí pensando, né, assim, nos caminhos, a gente nunca pode fazer questionamentos e problematizações da realidade se você está recém conhecendo a pessoa, né, assim, iniciei um trabalho numa determinada comunidade, já estou problematizando, né, porque a gente precisa primeiro fortalecer o vínculo com essas pessoas, né, e fortalecer suas trajetórias, que são trajetórias de muita resistência, né, então a gente precisa construir trabalhos, né, desenvolvimento de ações dentro da universidade junto com as pessoas que fortaleçam primeiro essas trajetórias,
porque é uma realidade muito dura, né? Como você falou, a desigualdade no Brasil, ela é recorde, e essa pandemia, na verdade, está trazendo mais desigualdade, né? A gente pensa assim, vai ser uma crise econômica para os grandes setores. Não, vai ser uma crise econômica para quem já está numa crise constante, né? Assim, para quem constantemente precisa batalhar para sobreviver. E aí sim, vai ser um aumento, uma intensificação da crise para essas pessoas, que é as pessoas que a gente se importa, que deve, né, se importar. E aí, dentro desse espaço, a gente pode pensar, vamos pensar e construir suas habilidades mais críticas, né, nas comunidades ou nos contextos em situação de pobreza e opressão, né? Mas se o elevador está quebrado, de que serve tanta criticidade, por exemplo, né? Assim, quando a própria estrutura da sociedade, ela é uma estrutura que impede a mobilidade, né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, que a criticidade ela deve estar junto com um processo de recuperação de memória histórica, né? E aí eu trago um profissional, um psicólogo, né? El Salvadoreño, na verdade, espanhol, mas que viveu em El Salvador, chamado Martín Baró, né? Que ele traz que para a gente fortalecer e construir processos, né, de mudança real da sociedade, a gente precisa problematizar primeiro essa realidade, a gente precisa fortalecer essas trajetórias, a gente precisa construir uma memória histórica forte, né, que isso quer dizer o quê? Que a gente precisa entender a historicidade das nossas trajetórias, dos nossos marcadores, entendendo como a gente se posiciona na história da sociedade, e a gente precisa agir de forma coletiva, porque, por exemplo, eu posso ter uma visão muito crítica de sociedade, mas se eu fico sozinho com essa visão, qual vai ser o impacto que eu posso ter na sociedade? Então, nesse sentido, é como se a gente precisasse construir estratégias de mobilização coletivas, né, que pudessem construir alternativas frente a essa estrutura desigual e desse elevador quebrado na sociedade, né? E aí, com esse desenvolvimento de alternativas coletivas, a gente pode pensar em mudanças mais macrosociais. Mas é isso, é pensar como se fosse uma formiguinha, mas precisa encontrar outra, né? E construir espaços que sejam espaços mais potentes. Inclusive, eu fico lembrando muito de que a gente precisa ter o nosso horizonte utópico, ter uma sociedade mais justa, mas a sociedade é feita de grupos, de comunidades, de pessoas, né? E eu lembro também, dentro dessa perspectiva do horizonte utópico, né, de que tem uma autora chamada Linda Alcoff, que ela fala de uma epistemologia para a próxima revolução. E ela coloca que a gente precisa pensar coletivamente, a gente precisa trabalhar numa sociabilidade justa, ética, né, e igualitária, horizontal, né, como se fossem as ferramentas, os nossos parâmetros da construção de novas formas de sociedade. E pensando dentro da nossa sociedade brasileira, a gente precisa, eu acho que, apontar mais a fortaleza, a potência dessas trajetórias, dessa memória histórica, e me vem muito a ideia de pensar em processo de aquilombamento, né, assim, de quilombos mesmo, né, de pensar que os quilombos foram espaços de sociabilidade éticas, né, de uma diversidade cultural potente, de uma construção de saberes ali resistentes dentro daquela estrutura colonial, e aí como um sistema social colonial, né, do colonialismo, mas que existiram, resistiram e se mantêm, né, se a gente for pensar, né, as comunidades quilombolas hoje como sendo remanescentes desses quilombos. E que a gente precisa perceber que o nosso espaço de atuação na sociedade são os nossos grupos sociais, na construção desses grupos pautados nessas éticas do cuidado. E que uma formação e uma construção, por exemplo, de vários grupos desse tipo numa sociedade, eu acho que pode tornar uma sociedade justa, né? Enquanto isso, a gente trabalha nesse processo de construção da nossa ação ali, direta, dentro dos nossos contextos, né? Pensando nesse horizonte utópico de sociedade. E, junto com isso, é pensar, né, nessa atuação, junto com as pessoas que estão nesses processos, né, históricos de vulnerabilização, mas também questionar essas elites que se mantêm e que mantêm os seus privilégios, né, assim. E aí eu acho que é pensar em construção de espaços pedagógicos mesmo, de um
é como se fosse uma revisão das suas trajetórias e das suas atitudes e pensamentos, né? Dentro de uma perspectiva da colonialidade, existe um sistema cognitivo colonial, né? A Sueli Ronick, ela fala que a gente tem um inconsciente colonial capitalista, né? Assim, então, é como se existisse uma estrutura fundante no desenvolvimento do sujeito, né, do indivíduo, que se pauta pela diferenciação e pela classificação hierárquica, e domínio do outro, né, domínio do diferente, extermínio da voz dissonante. Então, a gente precisa pensar em construir projetos, né, pedagógicos, atuações de questionamento dessas pessoas que estão nesses espaços de poder, né? E aí eu acho que é entender, né, que primeiro a gente tem uma dificuldade de acessá-las, né? Assim, como acessar essas pessoas que estão muitas vezes dentro dos seus espaços de intimidade, né, e fortalecimento das suas redes que somente se abrem para aqueles comuns, quer dizer, aqueles que têm dinheiro, né, e como acessá-las, né? E aí eu acho que é pensar em processos pedagógicos que sejam mais amplos, que afetem, né? Assim, a via do afeto é uma das vias mais potentes, né, para uma mudança de uma compreensão de mundo, né? Então, eu fico pensando muito nas possibilidades de chegar a processos de construção e de visibilização de determinadas trajetórias, ou de revisão de narrativas, ou de questionamento de determinadas concepções, de uma forma mais abrangente, para se chegar a determinados espaços de privilégio, para que se possa, né, ter uma possibilidade de mudança de compreensão de mundo, né, porque a gente consegue, eu acho que, atuar de forma mais fácil, né, com aspas, naquelas pessoas que estão privadas de políticas públicas, de espaços de ascensão social, né, quando a gente tem uma academia pautada, né, no compromisso social de transformação da realidade. Mas a gente precisa realmente pensar criativamente em como atuar com as elites, porque elas também fazem parte desse processo, e são muitas vezes aquelas mais apegadas às estruturas sociais que a gente percebe como sendo muito difíceis de se moverem, e de acontecer um processo de real ascensão social. E até entender e questionar o próprio sistema capitalista, né, de que ele mantém, né, essa estrutura, serve para muita gente, né? O Foucault ali aponta a biopolítica. A gente, na verdade, se for pensar dentro das sociabilidades periféricas, né, dos contextos de terceiro mundo, do sul global, a gente trabalha numa necropolítica, né? A gente está operado por uma política de morte, de extermínio, né, de vidas que são matáveis e que não se importam com essas vidas, né? A gente tem todo dia um avião caindo, né, no Brasil por conta da pandemia, mas quem é que está mais morrendo atualmente dentro dos nossos contextos, né? Assim, são as populações mais pobres, né? Alguns estudos já apontam que a maioria dessas pessoas que morrem são negras, né? Então, dentro desse espaço do Covid, que se coloca de forma democrática, mas, na verdade, ele só se reproduz dentro dessa estrutura social capitalista / colonial, né? Nesse sistema mundo moderno colonial, que a gente identifica como sendo uma política operada na morte, né, e no genocídio constante das populações que, historicamente, são alvo, né, dessas práticas de violência. Concordo muito com o que você falou, e uma coisa que eu estou pensando aqui, que você falou sobre justiça, igualdade, né? E assim, se você pegar os trabalhos do Foucault, justamente as últimas aulas, né, A Coragem da Verdade, ele está voltando para os gregos, né, para Platão, até os antigos, de modo geral, com uma filosofia de modo de vida. Mas o que os antigos estão falando sobre política? E parece que a gente está comprando muito, talvez, o discurso que seja aquele discurso do cuidado, né? E aí eu tô pensando, por exemplo, no Sócrates. O Sócrates falava assim, bom, se eu melhorar as pessoas, né? Se eu melhorar cada indivíduo, cada cidadão ateniense, eu transformá-lo numa pessoa que não comete uma injustiça, eu vou viver num mundo em que eu não sofro uma injustiça. Então, essa ideia é muito do afeto também, porque a educação para os gregos se dava numa relação homoafetiva, homerótica, né? Então, você tem essa questão do amor, o amor se dá junto com o processo da educação, e aí você tem, então, essa ideia de você transformar as pessoas, e as pessoas, então, são as pessoas que vão ocupar os cargos públicos, então, quando eu melhoro as pessoas, eu melhoro toda a sociedade. E parece que a gente está ainda muito nessa perspectiva, e me parece que esse sonho iluminista, né, que é esse sonho do Kant, do saída da minoridade, entrada da maioridade,
eu, de modo geral, também vejo que o problema da política cai muito no problema da ética, que aí você cai muito no problema do cuidado de si. É preciso que as pessoas reflitam sobre as suas ações, porque são as pessoas que vão governar, e a gente tem que pensar num mundo mais justo e igualitário para todos. Essa ideia, então, do Estado como promotor de justiça social. Mas parece que, assim, esse projeto, que é um projeto desde lá de Sócrates, que está pensando nesse melhoramento das pessoas. Aí você vê o Foucault falando sobre a questão da biopolítica e depois ele volta, bom, o problema na verdade é o governo, mas quem governa são as pessoas. Como é que as pessoas estão se governando para depois pensar o governo dos outros? E aí você cai no problema do cuidado de si. E aí, de novo, a gente cai no problema da ética e me vem um texto, não sei se você já ouviu falar, do La Boétie, que é o discurso da servidão voluntária, que ele vai falar justamente, olha, eu não sei porquê, né, a questão do texto era justamente essa, por que a maioria da população se submete a um governo, a um governante, e a maioria da população vive excluído de todos os benefícios sociais, materiais, mas ainda assim elas querem esse governante, elas querem que haja esse governante. E aí parece que, né, que o La Boétie ele chega na conclusão de que há essa vontade de que as pessoas se tornem, elas se espelham, elas querem, no fundo, um mundo desigual, uma desigualdade, porque elas sonham em ser esse explorador, né? Esse cara que está com a maior parte da concentração material. E é muito aquele questionamento do Paulo Freire, né? De como a gente faz com uma educação libertadora. Como é que a gente faz com que as pessoas não queiram ser o cara que está com a maior parte da renda, a maior parte do dinheiro? Porque a gente fala de desigualdade social, e aí no evento que a gente fez aqui no canal sobre Foucault, eu falei justamente sobre isso, né? Eu falei, a gente fala de desigualdade social, mas a gente tem que trazer os dados da desigualdade social para ver a proporção que é a desigualdade social. A gente tem os super ricos no Brasil, que é justamente 5 pessoas que têm a renda de mais de 80% da população. Então, assim, é muita desigualdade. E esse sonho das pessoas de serem esses super ricos, talvez é o que dificulta todo esse projeto mais igualitário e justo. E aí eu vejo que a única coisa que a teoria política, a filosofia aponta é justamente para uma mudança ética, né? Uma mudança pessoal. Mas aí eu fico pensando, bom, estamos falando disso desde os gregos, desde Sócrates, e esse projeto parece um projeto falido. E eu não sei como é que você vê esse problema, ou se você continua apostando no sonho iluminista, kantiano, porque me parece que é um sonho que o Kant talvez acharia que hoje a gente tivesse resolvido esse problema, e até hoje não, né? Não resolvemos, e me parece que estamos muito mais caminhando para um princípio La Boétie de mundo do que num princípio de educação libertadora. O que você acha? Sim. Então, eu acho que, partindo, né, dessa perspectiva, eu acho que a gente precisa até questionar o próprio projeto iluminista, né, de uma sociedade, alcançar uma sociedade justa, né, com progresso, trabalhando a ciência em prol dessa sociedade, porque a ideia de um mundo moderno, né, que esse projeto iluminista se baseia, ainda se mantém dentro dessa estrutura desigual, né? Assim, na verdade, ele parte de uma perspectiva eurocêntrica, né, em que se tenta se espraiar esse pensamento para a sociedade, né, global de uma forma mais ampla, mas não se questiona a própria estrutura de pensamento que fundamentou e fundou esse pensamento moderno científico, né, iluminista. Porque quando a gente identifica que a própria ciência ela é uma continuação dessa estrutura colonial, isso quer dizer o quê? E por que a gente tem uma estrutura que é tão baseada nesse processo, como você diz, é falho, né? Todas as tentativas de mudança de sociedade, elas têm se colocado de forma falha, porque são mudanças de sociedade que não adentram na estrutura profunda de manutenção dessa sociedade, né? E qual é essa estrutura profunda? É que existe dentro dessa sociedade uma estrutura desigual que não se questiona essa divisão racial e sexual do mundo. Né? E aí também, se a gente for pensar essa divisão racial, sexual e de classe do mundo, ela não se pauta dentro dessas perspectivas éticas. Né? Eu lembro muito de um filósofo argentino chamado Henrique Dussel,
né, que ele traz a ideia da gente ter uma ética que não se paute na alteridade, né, assim, que é uma autoridade muitas vezes eurocêntrica e que extermina ou não se abre para aquelas pessoas que historicamente não foram olhadas com esse cuidado na sociedade. Então, o Dussel, né, ele aponta para a gente trabalhar com uma ética da libertação que é baseada numa analética, né? O que é a analética? É como se a gente precisasse partir, olhar para o outro, não numa perspectiva somente da alteridade, do outro ser diferente de você, mas é você negar essa autoridade e perceber que através dessa autoridade, há um conjunto de pessoas que nem eram vistas como humanas, né, nem eram vistas como espaços de que precisavam ter uma política de cuidado, precisavam ter um respeito. E aí ele coloca dentro dessa posição, né, assim, quem seriam essas pessoas? Seriam os mais pobres, as mulheres, as populações indígenas, negras, que constantemente não entram dentro dessa discussão sobre ética, sobre política, sobre Estado, sobre nação. São invisibilizadas desse processo. E aí eu lembro do Aníbal Quijano, que ele coloca que existe um sistema cognitivo na nossa sociedade que se pauta dentro dessas diferenças coloniais como sendo os critérios de verdade. Então, é como se existisse um sistema cognitivo social que não questiona essas diferenças, que não questiona por que a gente vive numa sociedade tão desigual, tão violenta, em que as pessoas não têm espaços, né, que se podem acessar, por exemplo, dentro dessa estrutura, né, que a gente está falando de extensão universitária lá em Acarape, tem pessoas que moram próximos de uma capital, uma cidade a 60 quilômetros de uma capital, mas, por exemplo, nunca viram um mar. Tem pessoas aqui em Fortaleza que moram em determinadas periferias que nunca foram em determinados espaços da cidade, que nunca viram um mar. Como assim é uma sociedade tão desigual, pensando dentro dessa estrutura? Por que ela é tão desigual? E aí essa ideia da desigualdade é como se fosse realmente uma forma, como você disse, é uma estrutura de pensamento que é uma estrutura tão histórica e tão arraigada que é difícil de modificá-la, né? E aí a gente está tentando criar esses espaços de modificação e de construção e de invenção, né, disso tudo, porque a própria história da ciência ela é considerada uma invenção, né? Assim, e aí o Aníbal Quijano fala que é uma invenção provinciana, né, que é uma invenção construída por certos homens de um determinado local na Europa que se espraia para o mundo e se diz o que é ciência. Né? Então, a gente precisa reinventar essa forma de fazer ciência. Obviamente, não é jogar a ciência fora, porque eu acho que isso aí entra no negacionismo, no terraplanismo, né? Mas é como a gente pode aperfeiçoar essa forma de fazer ciência, que ela é muito válida para entendimento de alguns aspectos e fenômenos da sociedade, mas que a nossa sociedade ela é tão violentamente desigual que a gente precisa impregnar essa forma de fazer ciência que constantemente a gente faz com a nossa realidade, né? Com a nossa realidade cotidiana, histórica, de violências, mas também de potências, né? E que é um processo aberto, né? Assim, no sentido de que a gente talvez não mude a sociedade como a gente desejaria no nosso horizonte utópico, né? Mas a gente pode fortalecer e construir processos baseados numa ética do cuidado, numa perspectiva mais microsocial, né? Numa perspectiva mais da micropolítica, em que você, primeiramente, deve mudar a sua concepção de mundo e a sua visão de sociedade, de ser humano. Assim, para primeiro a gente mudar a sociedade, eu acho que a gente precisa, como a Spivak, né, que é uma teórica indiana, coloca, a gente precisa aprender a desaprender. Né, assim, a gente precisa desaprender algumas coisas para a gente se posicionar de uma determinada forma na sociedade. E uma das coisas que ela também aponta é que é muito difícil perder privilégios. E a gente precisa estar disponível também para
deixar alguns privilégios de lado para produzir uma forma mais localizada, implicada de fazer ciência, e que isso pode gerar esses processos de mudança de sociedade, na verdade, de mudança de sociedade, que é uma mudança também de sociabilidade, de subjetividade, de psiquismo, né, que a gente está inserido, ou inserida. Engraçado que a sua fala, ela tem muita relação com a própria fala do Rubem, né? Quando ele falou que o projeto da esquerda, da intelectualidade da esquerda hoje em dia, é muito mais dessas pequenas vitórias, desses pequenos grupos sociais, do que de fato pensar num projeto de revolução e de mudança das estruturas sociais. Então parece que num princípio mais pragmático é o que pode ser feito, né? O que pode ser feito, mas tendo em vista que uma mudança social da estrutura, ela é muito mais complicada de ser realizada, e tendo em vista a nossa profunda desigualdade, realmente são pequeníssimas vitórias, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença, a gente já está quase indo para 1 hora, e já, desde já, falar para as pessoas que estão vendo o canal que a gente vai ter um evento aí de filosofia e UFRJ e Unilab juntas, né, proporcionando esse evento para o pessoal, com certificados da FRJ. Então, desde já fica o convite para as pessoas participarem, depois a gente vai estar fazendo a divulgação, e agradecer a conversa com você, poder debater esse problema e trazer esse problema, né, para um público maior, né, justamente da internet, que a gente não sabe às vezes aonde chega esse vídeo. E justamente é muito bom estar podendo conversar sobre esses problemas, que eu acredito que é o problema, né? Se a gente tem um problema, é o problema da desigualdade, é o problema justamente dessa subjetivação e da necessidade de se criar outras formas de subjetivação para pensar numa sociedade melhor, mas tendo em vista a nossa pouca, né, esfera de ação e de mudança. Então, acho que unir, né, se unir cada vez mais com mais gente, seja uma forma pequena, talvez, mas ainda assim o que a gente pode fazer no sentido mais filosófico pragmático, né? De uma filosofia pragmática. Então, abro para você fazer suas considerações finais. Totalmente, Priscila, eu estou muito contigo. Eu acho que a gente precisa pensar nessa perspectiva pragmática, né, até de fazer ciência e dessa ação social de mudança, né, dos contextos. E eu acho que o caminho é esse, eu acho que o caminho é essa ação localizada, essa ação no nosso contexto, no nosso cotidiano, e o nosso corpo, né, a nossa subjetividade como sendo esse espaço também de disputa, né, assim, de disputa, de questionamento e de reinvenção. Então, estar aqui com você nessa possibilidade que a pandemia trouxe, se reinventando a forma de fazer ciência, com essas novas conexões, né, construindo pontes, eu acho que pode ser também um desses caminhos, né? Então, agradeço muito a possibilidade da gente refletir sobre esses contextos, sobre a vida, né, sobre a desigualdade e sobre a própria forma de fazer ciência, né? E aí a gente segue, né, conversando, dialogando na vida, e muito obrigado a todos e todas também que estiveram aqui com a gente. Obrigada, James. Até mais.